Bom dia, ouvintes da 91 FM. Estamos no ar com mais uma edição do programa Mulheres em Foco, comigo, Fabi Nader. E hoje nós vamos falar nesse sábado lindo, abençoado, que apesar de já estarmos aí há mais de 30 dias em casa, em quarentena, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre saúde mental. Como se comportar nessa crise com saúde mental, para evitar a ansiedade, que claro que vai ter, isso é normal, mas nós temos que aprender a controlar isso. Como que vai ser a parte de ficar em casa com o marido, com filhos, sem trabalhar, na dúvida de se continua esse emprego ou não. Então, para conversar comigo hoje, quem está aqui é a doutora Rafaela. Ela é professora, psicóloga, professora da Universidade Positivo e mestre e doutora em educação. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Fabi. Rafaela, você está tendo já muitas perguntas sobre isso, sobre a parte da saúde mental. O que você tem percebido das pessoas? Elas estão nervosas? Está aumentando muito essa ansiedade? Como isso está acontecendo? Fala um pouquinho para mim, por favor. Diariamente eu recebo inúmeras perguntas, todas relacionadas com o impacto aí dessa quarentena, principalmente nos aspectos emocionais, né? Então, primeiro a gente tem que entender que existem pessoas que já são mais ansiosas, ou já são mais estressadas, ou já têm características que são mais sociáveis, né? De necessidade de estar no externo, enfim, e daí cada pessoa com seu perfil vai sentir de uma forma diferente. Mas sim, os estudos que já estão sendo publicados nos outros países e os que estão em iniciação aqui no Brasil trazem dados de que é natural que nós que a gente vai se sentir mais ansiosos, vai sentir algumas coisas estranhas daí no sentido de oscilação, de desequilíbrio emocional, e alguns reagem com mais agressividade, outros mais irritação, enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Sim, né, Rafaela? Sim, eu tenho percebido também, eu tenho lido bastante sobre isso, eu percebi que aumentou muito já a violência doméstica, um dos fatores que tem aumentado, né? Estamos já há mais de 30 dias assim, há mais de 30 dias em quarentena, então cada vez mais as pessoas estão preocupadas, cada vez mais essa ansiedade, vou perder meu emprego? Muitas já perderam, né? Nós temos aí já mais de 600 mil empresas pequenas, meia, acho, fechadas, mais de 10 milhões, se eu não me engano, de desempregados, de pessoas que foram demitidas, e isso, óbvio, que vai causando uma ansiedade. Em quem ainda não perdeu o emprego, pode perder, né? E no autônomo, eles não sabem como vai ser. E muita gente também, que eu percebo, não percebeu ainda que tudo mudou, né, Rafaela? Que não vai continuar como era. Achar que vai abrir o comércio e vai ser igual. Não vai ser igual. O mundo não é mais o mesmo, né? E o que esse momento exige? Que a gente use a nossa capacidade de adaptação. Principalmente a questão da flexibilidade cognitiva, e quando se pensa aí no planejamento, seja da carreira, seja para os profissionais autônomos, os empresários, qual que era a expectativa para esse ano, em relação até conclusões de cursos, né? A gente está vendo muito isso na universidade, os alunos ansiosos com o tempo de formação, os impactos disso tudo na vida não só pessoal, mas também profissional. Então, o aprendizado que precisa ter, assim, presente para todo mundo é a questão da adaptação e de planejar a partir desse novo contexto, desse novo mundo para cada um e para todos. Semana passada eu até falei muito disso, que é um momento das pessoas se redescobrirem, né? É um momento das pessoas buscarem essa... quem sabe tirar um sonho do papel, né? Quem sabe descobrir o teu talento, o teu propósito, porque... muita gente, às vezes, tinha um sonho de abrir uma loja de bolo. Quem sabe vende de casa, né? Vai ter que se reinventar nesse sentido, vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, com certeza. Mas, antes disso, a primeira parte, acredito que seja realmente a parte da estabilidade emocional. Você conseguir se manter estável. Então, eu vi que a sua tese de doutorado, inclusive, fala do impacto do acaso no desenvolvimento da carreira. Sim. Impressionante, né? Parece que veio a calhar com esse momento. A tese nunca fez tanto sentido.
Nossa, fala pra gente um pouco então, Rafaela. Sim. Então, assim, pensando na proposta assim, geral da contribuição da tese, o que nós temos? A gente vive num mundo que prega, né, essa questão do planejamento. No sentido do planejar tudo como se nós tivéssemos o controle total sobre as nossas vidas. E nós sabemos que no mundo do caos, que é o que a gente vive, hoje ainda mais nesse cenário, acho que todo mundo está sentindo na pele, literalmente, a gente percebe que as pessoas precisam, de novo, estarem atentos para as oportunidades, como você falou. De repente, agora é uma oportunidade para algumas pessoas agirem perante os seus sonhos, o seu propósito, repensarem tudo aquilo que foi construído até aqui. Para os que têm essa oportunidade é maravilhoso, mas a gente sabe também que tem pessoas que precisam trabalhar simplesmente pela questão da sobrevivência, né? E esses números de desemprego são altíssimos. Enfim, e causa bastante preocupação. Mas a questão da tese é justamente isso. Aconteceu, o que é o acaso, né? O acaso é esses eventos que a gente não pode prever, né? Que são imprevistos ou imprevisíveis. Com a globalização, com esse momento que nós vivemos e que não vai mudar mais, né? Isso, obviamente, cada vez mais vão acontecer fenômenos desse tipo. Cada vez nós estamos mais sujeitos a cair uma bomba na Índia e nós termos uma alteração total. Então, a estabilidade hoje em dia já não existe mais, né, Rafaela? Se você for pensar, nem para concursado. Não. Porque sempre o concurseiro geralmente buscou uma estabilidade. Sim, esse era o principal valor, né? Exato. Na justificativa dessa carreira, eu busco estabilidade. Exatamente. E hoje em dia, o que eu percebo? Se todo mundo para de trabalhar, se para a arrecadação, o que acontece? O governo para de arrecadar. Já tem estados aí que a gente sabe que está sem verba, né? Que não vai poder pagar os funcionários. Então, nem esses mais têm estabilidade. Imagina empregos comuns que não têm já estabilidade de carreira, né? Muda muito. Então, as pessoas precisam começar a se adaptar um pouco mais a esse meio mais, como fala, mais volátil. Estar mais atenta aí a oportunidades. Acredito que essa crise veio como nunca para você ver que não dá para ter uma fonte de renda. Você tem que estar já desenvolvendo um plano B junto, acho, né? Até não é nem ter, é desenvolver, já estar em andamento com isso, assim que possível. Agora, quem sabe você, nesse momento, possa fazer isso. Aproveite esse tempo para isso. Mas as pessoas vão ter que se acostumar. Nós vamos ter que nos acostumar. Eu, na verdade, já trabalho em home office há muito tempo. Então, para mim, está sendo tranquilo. Meu filho, de 13 anos, está em casa. Ele é uma criança, um adolescente, né? Não é criança. Tranquilo também. Então, tá tendo aula em casa. Tenho dúvidas ainda nesse aprendizado. Se tá aprendendo alguma coisa ou não tá aprendendo nada. Mas é uma adaptação, é um momento de adaptação. O que você tem percebido, Rafaela, na parte da ansiedade? Já tem te perguntado muito sobre isso? Eu vou pegar esse seu exemplo de estar com o filho em casa, enfim. Então, que você me perguntou anteriormente, né? Então, como que as pessoas têm se percebido? Como que se percebem mais ansiosas? Por exemplo, uma das características é o pensamento acelerado. Muito pensamento sobre várias coisas ao mesmo tempo e que muitas vezes paralisa. Até porque a pessoa fica com aquela, né, aquela tempestade de pensamentos. Consequentemente, isso impacta muitas vezes no sono. Então, essa alteração no sono tem sido bastante relatada, né? As pessoas estão com o sono alterado, daí, consequentemente, isso vai afetar todo o sistema, né, o organismo do indivíduo, não só o aspecto emocional, mas também o físico, e daí a gente tem que encontrar o equilíbrio de cada um. A questão, por exemplo, quando se fala especificamente da ansiedade, o coração acelerado, palpitação, a falta de ar. Muitas pessoas têm relatado, tive um ataque de pânico, né? Tecnicamente, a gente tem que parar e pensar se é ou não é, mas as pessoas estão trazendo, sim, dados em relação a isso. Essas alterações que são de cunho, né, mental e no corpo, e algumas pessoas percebem mais ou menos em diferentes momentos. As crianças, por exemplo, as crianças têm muita energia, e o papel da escola é
de grande importância. Então, os pais estão se vendo com as crianças em casa e isso também está causando, né, um desconforto, vamos chamar assim. De novo, acho que a palavra desequilíbrio... Não é que ninguém quer o filho em casa, Exato, né? De forma alguma. Claro que não, é que é um momento desafiador, porque ninguém esperava. Foi de repente, assim, aconteceu. E agora, como lidar com isso, né? E não é só filho, marido em casa, às vezes a mulher em casa, às vezes é o marido que tá em casa, mas é a mulher agora. Então, a gente não sabe o que tá acontecendo em cada família, né? O meu filho, como eu disse, ele é muito tranquilo. Ele é muito tranquilo. Ele tá amando, na verdade, inclusive estudar online, ele acorda cedo. Agora, sim, o que eu queria te perguntar? Qual a dica que seria para essas pessoas? Que dica você daria para quem está nessa situação, que eu acredito que seja quase todo mundo, e o que eles podem fazer para reduzir, especialmente essas pessoas que têm sentido palpitações, que estão com dificuldade de dormir, que têm ansiedade, que estão muito preocupadas, para não vir a desenvolver aí um quadro depressivo forte. O que você acha interessante ser feito? Nossa, tem inúmeras possibilidades. Acho que é legal o pessoal prestar atenção e ver o que se adapta no contexto de cada um. E mandem sua pergunta. Quem quiser aí fazer alguma pergunta para a doutora Rafaela, 9928200991, que a gente responde vocês pelo WhatsApp. E com certeza manda a tua pergunta e também me fala como tá sendo para vocês. Manda para mim no WhatsApp como tá sendo para cada um de vocês aí passar por esse momento, viver esse momento. Como tá acontecendo isso, por favor? Manda então, 9928200991. Rafaela, continua, desculpa. Ai, ótimo! Que daí a gente consegue esclarecer, né, pro pessoal que tá nos acompanhando. Então, assim, primeiro de tudo, em relação à informação. Quanto mais informação, mais dados nós temos, tanto de coisas ruins quanto boas em relação ao cenário atual. Então, as pessoas estão, assim, um bombardeio de informação e é importante que se preste atenção naquilo que está consumindo. Porque existem informações que vão trazer para algumas pessoas muito mais ansiedade. Então, fazer, primeiro de tudo, uma peneira nessas informações. Vai ficar o dia inteiro ouvindo só notícia de falecimentos, de desempregos, enfim. Não dá. Nós não podemos negar a realidade, né? Até porque isso impacta no nosso posicionamento para prevenir aí, mas não dá para ficar o tempo todo focado nisso. Que isso vai sim gerar mais ansiedade. Preservar aí, prestar atenção na qualidade da informação, na quantidade dessa informação. Outro aspecto importante, perceber o sono. Se o sono está diferente do que era, precisamos reconhecer qual é o meu tempo de sono necessário. Tudo bem, se antes você dormia às 22, agora tá dormindo à meia-noite, ok, mas tente preservar aquele tempo que para você é o satisfatório. A questão da alimentação. Muitas pessoas estão em casa e consumindo mais calorias. Estamos gastando menos energia e consumindo mais calorias. Então, tem pessoas que estão com preocupações nesse sentido. E o que a gente percebe? A alimentação café, estimulantes, né? O que tem aí substâncias que causam esse estímulo gera mais ansiedade. E às vezes as pessoas falam, vou tomar um cafezinho, ou isso, ou aquilo, e não entendem que isso vai estar contribuindo também às vezes, o tremor, o suor mais intenso, a palpitação no coração, o impacto no sono. Então, precisa prestar atenção também na alimentação. Especialmente, né, Rafaela, acredito, porque não é todo mundo que agora, estando mais tempo em casa, mudou muito mais a alimentação, né? O consumo do café triplicou. Mandaram uma pergunta aqui, por que os fantasmas são maiores à noite? Olha só que interessante. Que aumenta a preocupação à noite? Olha, eu achei uma excelente pergunta, mas provavelmente, eu não sei qual que é o contexto, não sei quais são esses fantasmas, né? Mas vou pensar de uma forma que preocupação geral, mesmo, preocupações, tá? Porque durante o dia todo a gente tá ali recebendo informações. Seja não dos meios de comunicação geral, da família, do contexto ou dos próprios pensamentos.
né? E quando a gente vai subindo o número de informações, à noite isso vai ter um volume ainda maior. E o que acontece? Nós estamos mais cansados à noite, de forma geral. E daí, quando nós estamos mais cansados, pensem comigo, em qualquer contexto que você está mais cansado, você não fica mais irritada, você não se sente mais vulnerável, você se sente, de repente, menos pronto para encarar os desafios e os problemas. Então, tem que entender o contexto, mas tem a ver com essa questão da informação também e do cansaço. Tipo de informação que você assimilou durante o dia, do tipo dos teus pensamentos. Eu já falei isso também, Rafaela, semana passada, mas o que acontece? Eu te disse que eu tô bem, né? Uhum. A gente tava conversando aqui antes nos bastidores e eu falei pra ela que eu tô bem. Eu até acho estranho realmente esse excesso que eu tenho visto, mas cada um é cada um, cada pessoa reage de uma forma. Mas assim, pode ser que seja isso. Então eu vou te falar qual é a minha rotina para você entender. Ótimo. Uma coisa, meditação. Eu medito 2 vezes por dia. Ia trazer agora as próximas estratégias. Então, assim, isso. E eu não assisto televisão há 14 anos. Ou seja, 14 anos sem televisão. E mesmo nesse momento não estou assistindo. Eu procuro fontes de informação, mas não assisto televisão. Meu marido já, quando tá em casa, ele liga a televisão, tá? Mas eu não faço parte. Então isso é uma coisa também, uma vez por dia eu me informo. Claro, não dá pra ser alienada. Antes de vir na rádio, obviamente, que eu me informo, eu leio todas as pesquisas, mas de fontes seguras. Daí eu não fico ouvindo, porque a televisão, que é até uma dica que eu quero dar pro pessoal, gente, eles aumentam a audiência com você em casa. Então é claro que para eles vocês vão ficar para sempre em casa, né? Então não dá para ficar ouvindo, porque o terrorismo é muito forte na televisão. Né? Eles adoram, porque a tragédia vende mais, né, Rafaela? Então, eles adoram falar isso. Não uma vida feliz não vende. É incrível, mas as pessoas não assistem isso. Sim. Então, a meditação, eu acho que é uma rotina. Acorda de manhã, eu leio o que eu tenho que ler, eu faço minha meditação, eu faço tudo numa rotina. Alimentação, eu tomo café, mas enfim, o resto da alimentação é saudável. E ter um controle de pensamento. Há muitos anos que eu venho testando isso, e agora muito mais, a manter no momento presente. A focar em cada coisa que eu faço. Exatamente. Essas dicas, né? Pro sono, alimentação. A gente entra aqui na parte das atividades relaxantes. Então, a parte da... Vamos chamar de meditação aqui, mas esse estar no aqui e agora. Viver cada momento no seu tempo, né? Até porque nós não sabemos como que vai ser o amanhã. Os posicionamentos em relação ao nosso sair ou não estão sendo tomadas, as decisões estão sendo tomadas diariamente, né? Então a gente precisa exercitar esse autocontrole no sentido de viver o aqui e agora, fazendo os planejamentos necessários, pensando naquilo que é possível. A questão da respiração, existem inúmeras técnicas de respiração aí disponíveis que as pessoas podem procurar e que ajudam muito, muito. Um outro aspecto importante nesse momento é incluir nessa rotina, ter a rotina ajuda, e incluir nessa rotina atividades relaxantes. Atividades relaxantes em que sentido? Cada pessoa gosta de uma coisa. Tem pessoas que estão conseguindo reduzir a ansiedade por meio de atividades artísticas. Então, escutar músicas que te fazem bem. Enfim, cada um pode pensar naquilo que for adequado. Atividade física dentro de casa. Precisamos, porque isso vai impactar em tudo. E um outro aspecto importante é a questão da fé. As pessoas que têm fé, né? Sim, se apegar nesse sentido de saber que é aí um momento de tempestades, mas que vamos superar. Exatamente. Eu até cito isso muito, que quem tá com muito medo, tá faltando fé. Né? Tem que ter um pouco mais de fé, tem que ter um pouco, independente aí do que for, mas você tem que ter tua oração, você tem que ter o teu momento. E vivendo o momento presente... O que acontece? O passado e o futuro, eles não existem. É difícil entender isso, é complicado, mas eles só são acessados pela tua memória, pelo teu presente. Então, assim, não adianta você ficar antecipando o futuro, porque isso
sempre vai causar preocupação. Raríssimas as pessoas que ficam mentalizando, visualizando coisas positivas no futuro. A maioria, quando pensa no futuro, ela está se preocupando, ela está criando preocupação. Então é importante estar no momento presente. É importante. Sinta a água quando você toma. Viva o momento. Isso é tão importante. Então, e muda a tua vida completamente. Eu acho que teu estado de alegria, Rafa, você fica mais feliz, você fica mais grato. A gratidão também, você fica mais grato pelo que você tem, você fica mais grato pela tua família, você fica mais grato por tudo. Então tem que aproveitar esse momento para tentar desenvolver esses lados. Claro que para muita gente é muito difícil, é um momento que às vezes não está tendo nem o que comer, mas acredito que nisso o governo está ajudando, né? O governo estadual aí, o governo federal e mesmo o prefeito Rafael Greca, eles estão sendo bons nesse momento. Inúmeras medidas foram tomadas, como eu já falei aqui também, mas vou repetir: conta de água, conta de luz, estão prorrogadas, ISS, ICMS, está tudo prorrogado. Tem o auxílio aí de R$600 para pedirem. Já está mais de uma semana liberado isso, já está indo para a segunda semana. Então faz teu cadastro lá, faz o pedido quem não pediu ainda. Tem a Paraná Fomento aí, Fomento Paraná, o site, entra lá, tem um monte de linha de crédito com 1 ano de carência, se você está precisando começar um negócio. Faz isso agora, tenta, porque a taxa é baixíssima, 1 ano de carência. Então aproveita para se reinventar, né? Para não ficar pensando só no que está acontecendo neste momento e em morte, e olhando todos os países, né, Rafa? Porque tem gente que fica, não basta escutar. Vai, olha o mapa um por um, número de mortes, meu Deus. Aí fica louco. Sim, esse tipo de informação, principalmente se você já sabe que vai ser afetado em função disso. Outro aspecto, trazendo aí esses recursos que estão sendo disponibilizados, existem muitos movimentos de pessoas que estão realizando atendimento psicológico gratuito. Então as pessoas muitas vezes falam, né? Porque a gente percebe, nesse momento, tem pessoas que não vão conseguir lidar só com essas estratégias, apesar de inúmeras que foram citadas aqui, e precisam de um apoio, de um auxílio profissional. Então também tem aí movimentos de atendimento psicológico gratuito e principalmente acho que ligar já para aqueles que são clássicos, que a gente conhece e que, se procurarem, vão encontrar de apoio, né? De escuta. Você tem algum para citar? Algum que você possa indicar? Eu acho que é interessante, o mais fácil é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que está aí há muitos e muitos anos acolhendo as pessoas que precisam. Tá, esse é importante. Então, pessoal, procura ajuda. Se você está ansioso, se você está deprimido, se você está perdendo o controle, não está conseguindo se controlar sozinho, procura ajuda. Não espera chegar num limite que você já esteja pirando mesmo, né? Tendo sensações físicas fortíssimas, porque o físico e o emocional, eles estão totalmente relacionados. Então, quem está muito alterado, quem está percebendo essas alterações, porque a gente sabe quando está alterado. Sim. Pede ajuda, procura. Foi lançado agora, Odilon Machuca, Histórias que eu vivi na Uber e mudaram minha vida. Vou até colocar aqui para vocês. É um livro que ele conta tudo que ele viu de histórias na Uber e transformou a vida dele justamente nesse lado de autoconhecimento, de valorizar a família, de ver as situações que ele viveu e são fantásticas. O mais legal, pessoal, esse livro tá por... Eu vou deixar o link depois, vou fazer um post no meu Insta, @fabinader, e ele é R$15 e ele tá doando metade desse valor para os motoristas de Uber que não estão podendo trabalhar por ser grupo de risco, né? Então, acho que é uma causa legal também e é inspirador, as histórias são lindas, eu já li. Então, fica a dica aí para você, quem gosta de ler, né? Eu vou depois colocar o link na minha bio, tá bom? Leitura também é uma estratégia, né, para esse momento, porque quando você está vendo um filme, lendo, você precisa estar concentrado no aqui e agora. Então essa é mais uma estratégia bem legal. Exato. Rafa, e você tem algum livro que você indicaria? Nossa, tem inúmeros. Eu acho que eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é o rafaela.de.faria, e lá tem inúmeras dicas, não só de livros, mas em relação ao enfrentamento do estresse e da ansiedade. E acho que outro ponto que eu lembrei agora, a Universidade Positivo preparou um guia
com dicas interessantes, inclusive de respiração, que eu vou disponibilizar para vocês, para que todo mundo possa baixar. Já está no site da universidade, mas é interessante porque está bem estruturadinho, inclusive focando aí nos idosos, que estão dando um pouco de trabalho. Então, outro assunto. Antes de nós falarmos um pouquinho da parte do autoconhecimento, eu gostaria realmente de te perguntar isso. Qual a dica para esses idosos que estão realmente com resistência em ficar em casa? E é o grupo de risco, né, Rafa? Porque o que a gente percebe eu vou fazer uma analogia aqui rapidinha com relação à máscara, ao álcool gel, porque eu acredito que as pessoas vão ter que entender que isso agora vai durar por 1 ano, 2 anos. É uma nova maneira de nós vivermos. E uma analogia que eu escutei, que eu achei muito interessante, são os acidentes de carro. Se nós temos uma estrada, por exemplo, uma rodovia que tem muito acidente de carro, o que é feito? São colocadas câmeras. O uso do cinto de segurança reduziu muito o número de mortes desde que foi implantado. Então, tem inúmeras coisas que foram implantadas para reduzir o número de mortes, para reduzir o número de acidentes, né? Nesse momento é a mesma coisa. Nós não vamos poder ficar para sempre em casa, porque a economia tem que sobreviver também. Nesse momento, quem puder ficar em casa deve ficar em casa. Os idosos e grupo de risco nem se fala, né, Rafa? Esses têm que estar em casa. Agora, tem pessoas que já estão precisando trabalhar. Então, leve a máscara, leve o álcool gel. Porque é igual o cinto de segurança. Você vai se acostumar. Hoje é normal você entrar no carro e colocar o cinto. E isso reduziu muito o número de mortes. Muito mesmo, né? Às vezes a redução da velocidade numa via melhora também. Então, ninguém parou de andar na rua de carro porque tinha muitas mortes. Mas tiveram que se adaptar, tivemos, né, que nos adaptar a isso. E a mesma coisa acontece agora, nesse momento, que vai durar um tempo, até ter uma vacina, até ter uma imunização em massa aí, que tenha mais gente já que tenha pego essa doença e esteja imunizado. Ainda não sabemos também, né, Rafa, se isso vai resolver, porque às vezes pode ser que tenha mutação, então não sabemos. Então, mais importante, usa luva, usa máscara, usa álcool gel, saia de casa sempre com todo esse equipamento aí de segurança, para você não pegar, não ficar doente, não transmitir também para ninguém, né? Agora, Rafa, os idosos, o que nós fazemos quando os idosos estão resistindo em ficar em casa? Porque isso está acontecendo, eu já ouvi, e eu percebo na rua muito idoso. Sim, eu também percebi. Né? E acho que até por isso que nesse guia tem um espaço dedicado especialmente para isso. O que a gente precisa tentar ocupá-los, assim como as crianças dentro de casa, enfim, encontrar atividades que possam de alguma forma segurar eles em casa. Por que eles estão na rua? A gente precisa pensar nesse sentido, né? Além da teimosia, a gente precisa entender por que eles estão na rua, por que estão no ônibus, por que estão... De repente, eles não têm alguém que esteja fazendo por eles aquilo. Então, oferecer, não adianta só falar, não sai de casa, enfim, mas daí você que não está no grupo de risco, está se disponibilizando para ir fazer as compras para esse idoso? Está se disponibilizando né, ensinar a mexer de repente num canal de TV, né, num recurso diferente? Ou está oferecendo um livro, se esse idoso tem condição de ler? Está conversando com ele? A gente percebe que assim, aumentaram as chamadas de vídeo entre os familiares. Então, conversas que nunca aconteceram estão acontecendo agora. Até no sentido, assim, pelo medo, infelizmente, né? Por essa preocupação, essa motivação. Mas lembrar de que o que você pode fazer para auxiliar esse idoso? E eles têm, sim, uma resistência, até por uma questão de compreensão e percepção de tudo isso que está acontecendo diferente, né? Mas a gente tem que pensar em soluções para amenizar e justificar, né, de alguma forma, porque eles costumam ter justificativas boas para falar do porquê que estão na rua. Exato. O que eu percebi, assim, em Balneário Camboriú, meus pais moram lá. Uhum. Lá, realmente, teve uma contenção. E lá tem muito idoso. As pessoas estão mais conscientes, estão mais em casa. Mas aqui em Curitiba, gente, sério, teve um dia que eu tava no supermercado que a maioria era idoso. Uhum. Tem muito idoso na rua. Então, essas pessoas precisam, porque é o grupo de risco maior, né? A probabilidade de ter algum problema é maior do que eu, por exemplo, estar na rua, você estar na rua, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que, sim, prestar atenção. E igual
Rafaela falou, prestar atenção se você está dando atenção, se está indicando alguma coisa para essa pessoa fazer, porque também sozinho, ninguém fica. E com as crianças igual, né, Rafaela? O que dá para fazer com as crianças em casa? O que seria interessante fazer? Nossa, as crianças, quando a gente pensa em crianças, a gente tem diferentes fases, né? Então muda muito. Às vezes de uma que está com 2 anos para uma de 4, para uma de 8, já muda completamente as possibilidades de atividades. Mas mexer o corpo, né? Mexer o corpo para gastar energia, e eles vão conseguir dormir melhor e trazer também atividades, essas que, desenho acabou, imprime, as mães ficam muito preocupadas com a questão, vou colocar na frente da tela. Gente, é um recurso que a gente tem nesse momento e não é por causa disso que vai trazer qualquer prejuízo, né? Então, é uma estratégia que é importante as mães tirarem um pouco dessa culpa. Os pais também, muitas vezes, estão conseguindo participar mais. Em relação daí, pensando na questão da família, de forma geral, tanto dos avós, dos pais, dos filhos, acho que é interessantíssimo aproveitar esse momento para ter conversas que, às vezes, não se tem na correria do dia a dia, exatamente. Até eu estava pensando esses dias, quando me perguntaram o que eu posso fazer com a minha avó em casa em relação a trabalhar também um pouco meu autoconhecimento, tipo assim, fazer 2 coisas já aproveitando melhor o tempo. Eu pensei, você conhece a história de vida da sua família? Você sabe as suas origens? Você sabe onde os seus avós nasceram? De onde vieram? Então, são coisas que fazem parte da nossa vida e muitas vezes a gente nem conhece. E é um momento também para aproveitar nesse sentido. Tem que aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Aproveitar para se conhecer, para desenvolver o autoconhecimento, para perceber quais são as suas habilidades, o que você gosta realmente de fazer. Que às vezes, na hora eu digo, um ócio criativo, né? A gente tá sem fazer nada, mas sempre surge alguma coisa. E quando você tá, assim, mais atento, você vai prestar atenção em coisas que você gosta, que você às vezes nem sabia. Por exemplo, outra dica também que eu vou dar é fazer atividade circuito em casa com o filho. Monta cadeira, faz uma coisa do lado da outra. Dá pra fazer, filho adolescente, né? Que tá em casa, porque esses também querem sair, né? Sim! E videogame, igual ela falou. Eu prefiro que o meu filho esteja no videogame, falando com um monte, na sala, ele não fica no quarto, tá? Ele fica na sala, falando com várias pessoas, às vezes do mundo inteiro, às vezes falando até em outra língua, né? Do que sozinho ali, pensando sem fazer nada. Então, às vezes tá dando risada, tá se divertindo. Então, eu também acho que não tem que ter essa culpa por estar na frente de um videogame, porque eles estão interagindo. Gente, às vezes tem 50 pessoas num jogo ali. Sim. Né? Ele não tá sozinho. Sim. Às vezes, sozinho, a cabeça vai mais longe, pensa demais, analisa demais. E adolescente, isso é preocupante também. Então, é melhor, às vezes, ele tá se divertindo, dando risada ali no videogame, do que tá sozinho, parado no sofá, olhando a tela do celular. Porque ele vai estar olhando tela. Sim. É tela. É tela de televisão, é tela de celular, é tela de videogame. É tela, é controle de tela, na verdade, que a gente falava. Mas é um futuro também que não tem como voltar atrás. Isso não muda mais. Então, claro, não pode ser totalmente liberado, tem que ter um controle. Mas não é também para se culpar. Nesse momento, não é momento de se culpar de nada, na verdade, né? Sim. Rafaela, já basta toda a situação. Sim, as pessoas têm também trazido a questão da culpa em relação à procrastinação, por estar em casa, desvia a atenção, né, para algumas outras coisas. Então, a gente tem que entender o que é a sua expectativa, o que você precisa entregar no seu trabalho, de forma geral, e entender que o contexto é diferente, talvez precisa se revisar a quantidade e a qualidade dessas entregas e é isso, né? Você sabe que você comentou agora da questão da família de novo. Outra dica importante em relação aos relacionamentos, casais mesmo, né? Os relacionamentos afetivos, sexuais. Parecem que tem dados já de estudos que aumentaram os divórcios, né? Então, vai ser um momento, sim, de imersão aí com o parceiro, com a parceira. E é também, de novo, um momento para se repensar essa área da vida também. Não é fácil para ninguém, mas é uma oportunidade de se olhar e olhar para esse contexto de forma geral. Sim, uma coisa que é bem difícil, mas que é muito importante, que pelo menos para mim é muito difícil, é tentar respeitar a pessoa como ela é, né, Rafaela? Isso é um treino diário, mas que nesse momento de convivência contínua é muito importante.
o tentar entender como ela é, mesmo que te irrite. Você tem o direito de ficar nervoso, de ficar bravo, mas às vezes não tem o direito de reagir, né? Não tem necessidade de criar um caso aí. Faz de conta que não viu, sai de perto, né? Porque tentar respeitar que a pessoa é assim e que agora esse momento é como tem que ser, é assim, não tem o que fazer. Não adianta a gente ficar, mas se eu tivesse feito isso só vai gerar frustração, isso vai gerar culpa, isso vai gerar ansiedade, mais ansiedade ainda. E, na verdade, você não vai poder fazer nada por enquanto. Então, tente estar preparado. Se você quer abrir um negócio, estude tudo sobre o mercado, analise. Se quer vender, de repente, marmita. Muita gente aí que não sabe cozinhar está sofrendo nesse momento. Já faz o custo de tudo, já pesquisa. Gente, tem internet, dá pra gente fazer tudo pela internet, faz já um cardápio, não sei, um exemplo, faz um cardápio, faz tabela de preço, já veja teu custo, já veja custo de embalagem, já deixa já tudo, já começa às vezes, né? Porque o delivery tá funcionando, tem até o delivery do bem, que não tá nem cobrando, acho, pra fazer entrega. Então, sim, então tem muita dica legal aí para você tentar colocar alguma coisa em prática, começa a estudar sobre o que você quer fazer no futuro, se você, não sei, quer dar aula. Assim, muitas escolas disponibilizaram e editoras disponibilizaram os livros grátis com acesso para, né? Muitas. Muitas. Eu mesma baixei um monte. Eu também. Então, assim, é uma questão também de mudar o foco, né? Você tá dando atenção para quê? Será que tá... Por exemplo, a parte que eu tô mais gostando disso tudo é de não precisar enfrentar o trânsito. Eu também. Então, assim, essa parte, pra mim, tá fazendo com que eu consiga produzir coisas que eu perderia, às vezes, 2 horas e meia no trânsito e que estavam na minha lista de pendências, de momentos que eu queria aproveitar pra... Daí tem a listinha lá. Até posso dar aqui uma dica em relação a uma atividade para trabalhar o autoconhecimento. Faça uma lista com atividades que você gosta e faz, atividades que você gosta e não faz, para depois pensar por que não faz. Atividades que você não gosta e tem que fazer, faz parte da sua vida, faz parte do seu trabalho, faz parte da vida de todo mundo. E aquelas que você não gosta e não faz mesmo, porque daí isso vai trazer pistas em relação ao seu dia a dia, autoconhecimento, o relacionamento. Então você fica irritado com o parceiro, com o filho, isso, aquilo. Mas o que isso diz de você? Não da atitude dele. Te irritou por quê? Qual que é a questão que pegou? Então, exercitar nesse que geralmente o que a gente vê no outro é alguma coisa com a gente, né? Essa interação com a gente, né? Geralmente é isso, mas é excelente. Até eu vou adotar, vou fazer a lista, colocar aí o que eu gosto, o que eu não gosto. E exatamente, vão ter coisas que nós não gostamos, mas precisamos fazer. Exato. Não, ninguém tá livre aí, ninguém pode viver só do que gosta. Quem sabe um dia, né? Em outro momento, mas agora, nesse momento, realmente a gente precisa enfrentar muita coisa aí. E eu vejo isso, muita gente não sabe cozinhar, tá sofrendo demais. É um bom momento para aprender. Tem milhões de receitas no YouTube que ensinam até como cortar cebola. Então, gente, tem muita coisa legal, muita coisa bacana que a gente pode fazer. Eu já disse isso também, vou repetir, os cursos do Instituto Êxito. Tem mais de 300 cursos gratuitos. Baixa lá, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, finanças. É momento também de aprender um pouco de finanças, educação financeira básica, como organizar seu dinheiro. Olha, tem que se reinventar. É um momento aí de renascimento, de se ressurgir aí. É uma oportunidade para muitos. Toda crise traz oportunidades, né? Na crise o dinheiro geralmente muda de mão com muita gente. Então, vão ter muitos que vão quebrar, mas vão ter muitos que vão crescer. Tudo tem que ver o lado bom. Eu procuro ver sempre o lado bom de tudo, Rafa. Sempre, tudo tem um lado bom. Tudo tem. Até você pensar assim, as pessoas que estão se desenvolvendo, que estão descobrindo suas habilidades, que estão convivendo com a família, não dá pra dizer que é de tudo ruim. Claro que não. Né? Por mais que seja estressante, por mais que seja cansativo ali o filho o dia inteiro, o marido, às vezes a mulher, mas não é de tudo estressante. Tem o lado bom disso. Tudo tem um lado bom. E quando você começa a buscar o lado bom, você se acalma. Porque tenta olhar o lado bom. Procura em cada situação achar o lado bom.
Sim, muda o foco, né? E fisiologicamente, daí pensando no ser integrado mesmo, né? Mente e corpo, quando nós estamos ali olhando para aquilo que é ruim, o nosso corpo vai ter uma reação. Quando nós estamos olhando para aquilo que é bom, o nosso corpo vai ter uma outra reação. E é por isso, não é mágica, né? É científico. É científico, exato. É igual, quer ver, ó? Quando a gente fala de... Muita gente fala, hoje tá na moda, né? Sorria. Né? O sorriso, quando é esse sorriso aberto, o sorriso do Shane, ele produz serotonina. O abraço aumenta a produção de ocitocina, que são hormônios que vão te fazer bem, que você precisa. Isso. Que quando você tá feliz, então sorria. Eu já ouvi até falar, gente, que quem não consegue sorrir, coloca uma caneta na boca. Olha só, dicas. Sabia? Então, procura. Não é possível que você não ache nada que te curta, que te dê prazer, ou veja um vídeo engraçado, não sei, relaxa nesse momento, não se cobra demais, claro, faz o que você pode fazer, faz o que você consegue fazer nesse momento, mas sem aquela cobrança exacerbada, porque isso não vai ajudar nem agora e nem em momento nenhum, na verdade. Sim. 10 horas e 56 minutos, estamos chegando no final do programa e eu vou pedir para a Rafaela agora deixar aí as considerações finais, o contato dela, né, as redes sociais, caso vocês queiram procurar, mandar pergunta. Fala pra gente, Rafa, qual a dica que você dá para todas as pessoas aí, para essas famílias manterem a sanidade nesse momento até que a gente tenha mais tranquilidade? Fazendo um resumão, né? Depois vai estar disponível no YouTube, né? Essa nossa entrevista. Mas eu acho que tem algo que pode ajudar todas as pessoas em qualquer momento, que é de lembrar que nós não temos o controle dessa situação toda, mas nós temos o controle sim daquilo que nós vamos fazer, pensar e exercitar o autocontrole em relação aos sentimentos. Os meus contatos, então, no Instagram é rafaela.de.faria, né? Que meu nome é Rafaela de Faria. O site, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é www.icop.com.br e também tem o Rafaela de Faria direto. Então, ótimo, Rafaela, seja muito bem-vinda. Vai ser convidada novamente, né? Quando passar a crise, acho que vão mudar os problemas. Sim. Claro que a gente sabe que muita gente tem depressão, uma parcela altíssima da população tem depressão, tem que ter um maior cuidado com essas pessoas. Outra dica, tomar sol, pessoal. Hoje o tempo não tá tão bonito, mas olha... A gente tá tendo dias maravilhosos. Eu tô até morena aí, vocês podem ver, porque eu tô tomando sol todo dia, realmente, participando bastante aí de tudo em casa, de uma maneira que dá. Claro, eu saio protegida, com máscara, com álcool gel, tá aqui, tudo segurando, tudo pertinho, sempre protegida, mas as dicas são essas. A gente recebeu mais mensagem aqui da Elaine também. Elaine, sim, é difícil, é desafiador e com certeza a gente vai manter o programa na rádio nesse lado da crise, falando todo sábado em dicas diferentes. Está gravado no canal do YouTube, sigam lá, Mulher em Foco Podcast. Sigam o canal do YouTube, vai ficar gravada a entrevista, passe para amigos que tenham interesse também em ver isso, que precisem, né, dessas dicas, dessas orientações. Se quiserem dica de livro, de programa, de meditação, eu faço mindfulness, né, que é para aumentar o foco, perfeito. Mas quiser chamar a gente aí no direct, chama, eu vou responder. Então, chamem a gente. Fiquem com Deus, aproveite a família, aproveita para se encontrar, aumenta a tua fé, tenha certeza que tudo passa, vai passar, claro, e faça o que está no teu alcance sem se cobrar demais, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoa e até sábado que vem.